E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Bom, pessoal, dando continuidade aqui às aulas de banco de dados, estou gravando essas aulas aqui para dar uma reforçada no nosso aprendizado. Então, a gente estudou, vem estudando, né? Que a gente viu o modelo conceitual, né? Esse gráfico eu acho ele bem representativo. Quando a gente iniciou lá no estudo com banco de dados, a gente tinha esse modelo conceitual, certo? Depois a gente passou vendo os tipos de relacionamentos, né? Modelo conceitual bem simples lá, só com as entidades e os atributos. Depois a gente veio para o nível lógico, né? Que é um nível mais parecido um pouco com nossa base de dados, onde a gente define os tipos, onde a gente aprendeu lá o conceito de chave primária, chave estrangeira, né? Primary key, foreign key, ok? E agora, pessoal, a gente chega na parte mais importante, que é o nível físico, que é a construção, que é a utilização do banco de dados, né? Então, que é a que a gente vai passar a desenvolver. Veja que a gente iniciou os estudos também do SQL, né? Então, só para relembrar aqui, no nível lógico, a gente tem aqui, por exemplo, eu trouxe esse modelo lógico aqui, onde a gente tem as entidades cidade, aluno, curso, e cada entidade a gente tem aqui, ó, os tipos, né? Os atributos, as colunas, que vão virar colunas lá na tabela, com seus tipos, beleza? Bom, então a gente vem estudando que o SQL, ele é uma linguagem para definir, manipular e consultar dados, né? O SQL, pessoal, ele foi uma linguagem que todos os bancos de dados tentaram padronizar, porque cada um estava criando a sua linguagem, e isso era ruim, né? Porque quando eu mudo de um banco para outro, eu precisava ter aprender a linguagem lá do MySQL, vamos dizer que fosse diferente. Então, o SQL foi uma padronização que teve entre os bancos. Então, todos usam o SQL, Postgres, MySQL, MariaDB, o Oracle. Só que muda pequenos detalhezinhos, pequenas sintaxes, mas a grande maioria é tudo igual, ok? Então, a gente viu também que a gente vai focar hoje no DDL, né? Na modelagem, na construção dos bancos de dados, das tabelas, certo? Enfim, depois eu vou passando esses pontos. Então só para revisando, a gente vai começar agora essa parte aqui, né, usando o SQL, para construir essa, essa representação. Então, modelei. Então, chegou até aqui, chegamos até aqui. Ah, professor, modelamos, aprendemos a modelar. E agora eu quero desenvolver o banco. Então, a partir desse diagrama, esse diagrama é um norte, né, para vocês. Então, quando a gente está trabalhando numa empresa, quando a gente está trabalhando num sistema, a gente tem os sênios que vão desenvolver esses modelos. E aí vai chegar para a gente, vamos supor que eu sou um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor pleno. Vai chegar para mim, ó, Jefferson, tá aqui o nosso modelo do nosso banco. Quero que você desenvolva aí as classes de domínio, crie as tabelas para mim. Então, a partir disso, a gente vai ler esse diagrama e vai desenvolver nosso banco de dados. Beleza? É isso que a gente vai fazer agora. E aí a gente viu na última aula, eu disponibilizei para você o PG Admin, que é essa IDE que vai conectar o banco de dados. Né? Ela não é o banco de dados, ela conecta o banco de dados. Beleza? Então é específico para gerenciamento do banco Postgres SQL. Vou abrir aqui o meu, mostrar para vocês. Né? Eu gravei uma aula mostrando o funcionamento dela. Então, deixa eu ver aqui, essa aula aqui, a aula PABD. A senha de acesso aqui, o meu 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano, exatamente. Veja que no meu banco local aqui, na minha máquina local, existem esses bancos aqui, ó. Então eu posso criar via IDE, eu posso visual aqui, eu posso criar um novo banco, mas eu quero clicar. Se eu vou usar esse banco aqui, pessoal, eu clico nele para deixar amarelinho assim, ó. Beleza? Não esqueça disso, é importante. E aí a gente pode clicar com o botão direito em cima do banco e vir aqui, ó, Query Tools, né? Query Tool, que é para eu gerar comandos aqui para esse banco. Veja que o banco fica aqui registrado. Eu vou fazer tudo do zero
para não reaproveitar nada, ó. E a gente também pode navegar aqui no banco, ó. Veja que tem vários itens, né, que a gente viu também. Eu vou vir aqui, ó, o esquema público, a gente pode ter vários esquemas. Isso aqui é só uma forma de separar os tipos de banco, as tabelas do banco. Então, vou dar uma dropada, né, apagar. Vou apagar aqui esse banco, vou fazer aqui via interface, mas tem um comando também drop. Vou deletar aqui esse banco, vamos ver se ele vai deixar aqui, ó, pagou, ó. Então, estou sem banco de dados. E aí eu quero com vocês agora, pessoal, nessa aula, eu quero fazer essa representação aqui. Como é que eu faço isso, professor? Como é que a gente desenvolve aí? A gente desenvolve esse diagrama para o modelo físico, né? Vamos passar do modelo lógico agora para o modelo físico, usando SQL. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar, pessoal, quando a gente vai desenvolver, eu costumo fazer, é desenvolver logo as tabelas, né? Construir as tabelas que não tem chave estrangeira. Então quais são aqui as tabelas que não tem dependência, ou seja, não depende de outra, que não tem chave estrangeira? Essas daqui, ó, cidade e curso, certo? Por quê? Porque se eu começar de aluno, veja só, se eu começar a construir aluno, ele diz assim, ó, se eu começasse por aluno, aí eu chegava aqui e ele diz, ó, eu preciso referenciar a cidade. Oxe, mas cidade ainda nem construí, eu preciso referenciar curso, mas curso eu nem construí, entende? Então eu não posso, nesse caso aqui, começar por aluno, porque aluno ele tem duas chaves estrangeiras. Tem para cidade e tem para curso. Então, se eu começasse por aluno, quando eu chegasse aqui para desenvolver a coluna cidade e curso, que são chaves estrangeiras, ela precisa apontar para cidade e para curso. Eu não teria cidade e curso pronto. Então, eu não posso começar por aluno. Ou seja, eu não posso começar por tabelas que têm chave estrangeira. Então, o correto é a gente começar pelas tabelas que não tem chave estrangeira. Tá aqui, ó, cidade e curso. E por último, aluno. Então, quando eu for chegar aqui, aí já vai existir a cidade e já vai existir o curso. Perfeito? Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Vamos criar aqui cidade e vamos criar curso. Então, eu vou abrir aqui meu PGA de mim. Ó, veja que o banco está zerado, não está sem tabela. Eu apaguei aqui. Vou dar um refresh, ó. Não tem tabela. E aí a gente vai começar a usar aqui, né, os comandos para criar a tabela. Então, vou deixar aqui, então, cidade, né? Vamos começar aqui por cidade. Ela tem uma chave estrangeira, uma chave primária do tipo integer. Eu tenho o nome da cidade e a unidade federativa que eu obtenho 2 caracteres e esse NN aqui é not null. Isso aqui a gente pode colocar ou não, certo? Está dizendo aqui que não pode ser nulo, não pode ser vazio, ok? Então vamos lá. Create, né? Create table, cidade, né? E aí eu coloco aqui. O que é que eu vou colocar aqui, né? Então a gente vai colocar aqui a cidade, ela vai ter a chave primária, aí de cidade, né? Que é um serial, a gente usa esse tipo aí que é usado é um tipo, né? Tipo, é um parecido com integer. E aí a gente diz aqui, ó, que é uma primary key, vírgula. Então, toda vida que a gente vai construir, a gente precisa colocar essa vírgula. Beleza? Depois, nome. Aí isso aqui você já sabe, ó. Varchar. Vou colocar tudo maiúsculo, pessoal, que é o que eles recomendam para ficar bonitinho, certo? Qual é a quantidade? 100. E aí eu disse que é not null, é aquele NN lá, ó, dizendo que é not null. Beleza? Vírgula. Qual é o último lá? O último lá é o F. Então, o F eu disse que é chá. Poderia ser vachar também, pessoal. O chá, por vachar, é porque o chá é bem menor, usado para pequenas coisinhas aqui. Então a gente poderia usar também o vachar, poderia ser o vachar também, só para vocês saberem que pode ser. E aí not null. Beleza? Tá a vírgula aqui, nem precisa, na última coluna não precisa. Então, eu costumo selecionar aqui, ó, e vou rodar, olhar.
e vou olhar agora se existe erro. Então vou selecionar aqui, ó, criado a tabela com sucesso, ó, sucesso em 77 milésimos de segundo. Vou vir aqui e vou atualizar, vou dar um refresh, ó, veja que agora a cidade tem aqui a cidade, ó, e aqui eu vejo também as colunas que foram criadas para a cidade. Beleza? Então, cidade já foi, matamos cidade. Esse código aqui eu posso apagar, não precisa mais dele, eu já executei, se der certo. Mas eu vou deixar aqui por quê, pessoal? Para lembrar, às vezes eu vou pedir questões para você, então você manda, ó. Então, vou salvar ó, esse script aqui, a gente chama isso de script, ó. Script criação de banco. Ok? Formato SQL já está aí embaixo, ó. Então está salvo. Então vou só salvando aqui. Aí aqui embaixo agora eu vou criar. Eu não preciso mais disso, eu poderia remover, né? Repetindo, que às vezes os alunos confundem. Ah, professor, preciso deixar isso aqui. Não, se executou não é como o código não, né? A gente está programando, a gente tem que costumar deixar o código. Se executou, ele meio que fez a tabela, isso aqui eu poderia apagar. Não preciso mais. Mas é bom vocês deixarem aqui de lado, porque pode ter questões de prova, de exercício. Ó, pessoal, manda os scripts que vocês criaram. Aí eu vou mandar para o professor na sequência, ok? Então, criei cidade, vou deixar a cidade aí. E agora, vamos ver o que é que a gente precisa criar lá. Ó, agora eu preciso criar o curso, ó. Beleza? Então, eu preciso criar o curso com nome, carga horária e turno. Então, eu vou criar agora o curso. Bem, vamos lá, mesma ideia, né? Mesma ideia. Agora, vamos criar agora o curso, beleza? Então, vou criar aqui, ó, create table curso. Que tanto faz, poderia ser C maiúsculo. E aí aqui, vamos lá. O curso eu vou ter ID curso, é um serial também. Vai ser primário. Opa, tô ruim aqui na digitação. Primário. Que repete, pessoal. Aí aqui nome, aí vai achar de 100 e não pode ser nulo. OK? Depois carga horária. Lembrar, pessoal, uma coisa importante aqui, não se coloca acento e caracteres especiais em nome de coluna, nem espaço, não com acentuação, né? Usar aí o underline quando eu quero ter palavras compostas, né? Nomes e aí eu coloco aqui, ó, integer, acho que é, deixa eu olhar o que eu tô errando aqui, integer. Acho que é isso mesmo. Integer not null. Beleza? E aí depois turno. Vou botar aqui vai achar, vou botar aqui 20. Not null. Beleza, pessoal? Então agora eu vou rodar aqui e aí já foi, ó, sucesso. Deu sucesso. Deixa eu olhar se eu esqueci de alguma coisa. Não, tudo ok, tudo perfeito. Tudo perfeitinho. Então, criar. E por último, né, salvar aqui meu script, ó. Vamos voltar aqui, vamos ver se está criado, ó. Aqui cidade, eu vou dar um refresh aqui. Ó, cidade e curso já está criado. Então agora só está faltando agora o aluno. Beleza? Então vamos criar o aluno. A tabela aluno, pessoal, ela tem uma diferenciação dessas outras duas, porque agora a gente tem chave estrangeira. Então, quando a gente for criar uma chave estrangeira, a gente precisa indicar. Uma chave estrangeira sempre ela vai indicar para onde ela está apontando, está referenciando. Então, a gente precisa fazer esse ligamento aqui, essa linkagem, entende? Então, é a única diferença que a gente precisa fazer. Então, quando eu tiver chave estrangeira, ó, os pezinhos da galinha, eu vou dizer para onde é que ele está apontando. Então, por exemplo, cidade está apontando para a tabela cidade e curso está apontando para a tabela curso, né? Chave primária aqui. Então, eu preciso fazer essa indicação que eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? Então, vamos criar aqui, ó, create table
aluno, certo? De novo, ID aluno, serial, primary key, beleza? E aí o aluno ele tem o nome do aluno, aqui vai ser um varchar. Qual é o tamanho desse varchar? Vamos botar 100, poderia ser maior, not null, não pode ser nulo. CPF, eu botei lá char, mas pode ser varchar também, então dá no mesmo. Varchar, vou botar aqui 11, né? Seu not null. Que mais? Data de nascimento. Opa, CPF, vou botar aqui tudo menos. Data de nascimento. Aí a gente vai usar aqui o date, né? Not null. Data de nascimento. Depois, e-mail, vai ser aqui, baixar, vai ser o 100. Ok? E aí é o grande momento. A gente precisa criar normalmente, como se fosse uma coluna normal, ó. ID, cidade, como se fosse normal, ó. Tipo integer, como inteiro, certo? A gente está criando aqui apenas a coluna para guardar as chaves estrangeiras, certo? Normal, cria normal, como se nada existisse. Not null, ó. Veja que eu estou criando aqui, ó. Normal, normal, normal. Ó, vou voltar aqui, eu estou criando essas duas colunas normais. Não estou apontando, eu só estou criando, ó. Então criei ID cidade e ID custo, tá aqui, ó. Esses dois comandos aqui, estou criando. E aí vem para o final. Para a gente finalizar, galera, a gente precisa fazer essa linkagem. É como se eu estivesse fazendo esse link, essa ligação aqui, ó. Agora, falta esses dois tracinhos, ó. Ligar para cidade e ligar de ID curso para a chave primária ID curso. Então, falta esses dois pontinhos. E aí, para isso, a gente vem aqui no final e diz, ó, galera, foreign key, tá aí foreign key, ó. Foreign key, de quê? Aí eu digo, ó, ID cidade, tá em cima, essa é a coluna que tá aí em cima, ó, essa coluna aqui em cima, eu quero que ela aponte, ou seja, eu quero que ela referencie, referências em inglês. Qual tabela? Ah, a tabela. Qual é a tabela que eu vou referenciar? Ó? É a tabela cidade. Aqui, ó. Pode ser minúsculo. Não precisa ser. Ele não detecta, né? E qual é a coluna de cidade que você quer ligar? Cidade. Ó. Então eu estou apontando essa linha 24 aqui, pessoal. O que é que ela está fazendo? Ela está ligando essa coluna com essa coluna aqui. Beleza? Que é justamente o que a gente tem aqui no gráfico, ó, fazendo esse apontamento aqui. Ó. Então essa referência, se forem aqui, eu estou dizendo, estou apontando aqui. E a mesma coisa para a segunda. Ó. Foreign key. Qual é agora o outro? Ó? ID curso. Eu vou referenciar. Referências. Para quem agora? Ó? Quem é que eu quero apontar agora? Ó? Curso. Então, curso. ID. De cursos aqui, qual é a coluna que eu quero apontar? ID curso. Então, eu coloquei aqui, ó. ID curso. Referência está faltando aqui um E. Tranquilo, galerinha? Então é isso, pessoal. O que mudou é só essas referências aqui, cadastro das chaves estrangeiras. Só isso que a gente vai precisar fazer para criar tabelas e fazer referenciamento. Só isso. Vou agora só testar aqui se tá tudo ok, se rodou. Opa, deu um erro aqui. Acho que eu esqueci a vírgula. Aqui, ó, todo final de comando tem que colocar uma vírgula, né? Por isso que ele não rodou. Ele aponta, pessoal, ó, erro na sintaxe. Próxima foreign key, ó. Aí ele aponta aqui na linha onde, mais ou menos onde é. E eu já detectei que era uma vírgula, ok? Vou tentar rodar de novo, selecionei. Sucesso! Show de bola! Fechamos a nosso diagrama. Se eu referenciar aqui, atualizei, ó. Agora sim, ó. Eu tenho aqui aluno, ó. Diz quais são as colunas do aluno, ó. Então, 7 colunas.
E aqui ele vai dizer, se você olhar aqui embaixo, ele vai dizer que a gente tem duas chaves. Desculpa, pessoal, meu fone desligou sozinho. E aí eu vou ver aqui que eu tenho duas chaves estrangeiras. Ok, galera? Então, a gente acabou de construir aqui no banco o banco de dados. Nosso banco de dados está pronto. Então, a gente criou a estrutura. E aí, se eu der um select, que a gente vai estudar isso mais na frente, ó, em alunos, a gente tem um banco vazio, que a gente não inseriu nada, ó. Tá aqui o banco ó, vazio da aluno, cidade, que a gente vai aprender isso nas próximas aulas, a inserir dados, né? E, e a curso. Perceba que agora, ó, tá tudo vazio. A gente só fez montar a estrutura das nossas tabelas. Que aí é o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Que eu mostrei aqui para vocês, a gente está estudando aqui os comandos de DDL, né? Data Definition Language, criar, alterar estruturas. E tem os alterar também que eu não mostrei aqui, não vou mostrar, para nossa aula não ficar muito longa, né? Mas também tem os comandos, depois às vezes acontece bastante, eu construí e quero alterar as tabelas, adicionar novas colunas. Então, a gente pode fazer isso em outra videoaula, beleza? Mas essa aqui é o essencial. Vou finalizar aqui e na próxima eu gravo aí sobre novos assuntos. Valeu, galera. Show!